começar aqui. Pessoal, eu de novo de volta, professor João Henrique, candidato a deputado federal pelo PSOL aqui do Paraná, representando os professores, os estudantes, os vários trabalhadores daqui da nossa região. Temos uma proposta para vocês, uma análise muito massa hoje sobre o manifesto da bancada da esquerda radical, que eu claramente apoio, gente. Apoio tanto que eu preparei para vocês uma apresentação que é a minha interpretação de como isso pode dar certo, e vou deixar registrado que é uma contribuição. Eu preparei 2 rascunhos de projeto de lei, um projeto de lei convencional e um projeto de lei complementar, para colocar aquilo para funcionar. Fui lá, juntei essas informações, pesquisei um pouquinho, usei lá das inteligências artificiais também para montar 2 minutas que estão lá no site para serem discutidas publicamente, para serem revisadas e eventualmente esses textos base podem servir para a gente transformar aquela proposta do manifesto da bancada da esquerda radical em projetos de lei. Então, já coloquei ali tudo que tem que ser revogado nas outras leis, o que a gente vai poder aproveitar do legado jurídico legislativo que já tem aqui no Brasil e como que a gente vai planejar para avançar naqueles 10 tópicos lá. Lembrando, gente, 5044, vote lá, professor João Henrique, acelerando o futuro, gente. Tem um futuro possível que a gente precisa construir e que está mais próximo do que a gente imagina. E eu vou manter esse mecanismo de escuta, manter essas conversas aqui, mesmo que a eleição não dê tão certo assim, pode ter certeza que vou tentar transformar isso num projeto de lei de iniciativa popular. Uma coisa que eu descobri, eu escrevi as minutas, né, e ia protocolar como projeto de lei de iniciativa popular, me descobri que as campanhas não podem fazer isso. Pode acontecer de eu, como legislador no futuro próximo, colocar isso para funcionar. Sim, eu estou registrando aqui essa ideia e estou registrando aqui essa proposta. Por isso eu voto 5044. E caso não aconteça de eu terminar eleito, é óbvio, eu posso usar do site aqui para a gente começar um mecanismo de coleta de assinaturas, chegando lá naquela porcentagem de assinaturas que eu não lembro exatamente qual que é, a gente transforma esses 2 documentos em projetos de lei de iniciativa popular, um que é um projeto de lei ordinário, outro que é um projeto de lei complementar, e com esse conteúdo aí o futuro vai se manifestar, o progresso avança e a gente vai rumando ao socialismo aí também. Então, hoje nós teremos aqui várias coisinhas antes da apresentação, a apresentação, né, que eu preparei do manifesto da esquerda radical ao projeto de lei, que precisa de mediação para a gente chegar lá. Mais uma vez, o pessoal fala assim, professor, mas você fala ali como se estivesse fazendo palestra, dando aula, pô, tô deixando também minhas ideias registradas, é importante, não quero ser lembrado como um cara raso, posso até estar equivocado, se tiver algum equívoco, visita lá o nosso site, deixa eu abrir aqui o site, que visita lá o nosso site, olha, tá com a cara nova aí, gente, nossa, deu o maior trabalho para fazer ele ficar com essa cara aí, viu? Conseguir fazer essa transparência aí. Tem aqui ó, já algumas postagens, vou atualizar essa postagem aqui daqui a algumas horas. Aqui tem o manifesto da esquerda radical que a gente vai conversar sobre ele. Aqui a gente tem o PDF da apresentação, as 2 minutas dos projetos de lei. Você pode vir aqui deixar sua contribuição, suas ideias, seus argumentos, suas correções, suas melhorias. Ele gera um protocolozinho. Eu mudei o sisteminha aqui de doar para campanha. Você vai doar por chave Pix agora. Aquele outro esquema lá eu ia ter que pagar para ter o negócio de quero apoiar. E como eu estou sem dinheiro, ainda não fiz nem panfletos, né? Porque não caiu o dinheiro eleitoral ainda. Então o que sobrou é fazer vidinho mesmo. E daqui a alguns dias nas panfletagens aí. Esses outros temas aqui a gente também está aberto para receber. Receber opiniões aí. E essa parte dessa transparência aqui deu trabalho, hein, gente? E aqui eu também vou mudar um pouco desse layout aqui, que ainda não estou 100% satisfeito com ele, mas já está bem legal. Além disso, nós temos
aqui o manifesto da esquerda, da bancada da esquerda radical, que eu vou passar aqui e ler com vocês rapidinho. Tem o endereço deles, o site lá. Apoio pessoal, apoio todo mundo. Inclusive essa semana eu estou armando junto com o Renato Freitas um debate aqui em Maringá. Nós teremos uma conversa sobre as candidaturas negras aqui em Maringá. Muito interessante vai ser esse dia aí. Lá, se eu não me engano, vai ser num bar aqui da Zona 7, o Bar do Turco, que já de tarde ele permite que a gente faça eventos assim. A equipe dele está organizando. E aqui eu tenho as 2 minutas, certo? São textos de rascunho, não são textos que substituem, são textos para ser discutido, para ser conversado, são textos ainda só para sistematizar essas ideias, certo? Portanto, gente, saibam, esse manifesto da bancada da esquerda radical eu apoio, eu vou analisar ele em detalhe aqui com vocês agora e vou passar também explicando esses pormenores assim. Eu vou deixar para esse primeiro, eu vou tentar fazer cortes mais bem definidos agora, porque eu entendi esse formato aqui do YouTube, né? No final das contas teremos as fontes também, teremos todas as conversas lá. Então, para essa primeira parte, o Manifesto da Esquerda Radical. Vamos lá. Passando aqui rapidinho. Jones Manuel, Sâmia Bonfim, Glauber Braga, Vivi Reis, Renato Freitas, Fernanda Melchiona e Fábio Félix, certo? Esse pessoal, então, colocou aqui em termos muito claros um projeto de sociedade que eu sou fã aqui de todos, gente, fala a verdade, né? Que parte do princípio que a gente tem que revogar o teto de gastos colocado lá pelo PT para funcionar, certo? Ele não tá vendo aqui direito, pelo amor de Deus, que raiva. Fazer a troca aqui, fazer um corte também. Então, manifesto, você vai, o OBS aqui que me traiu, gente, o OBS que me traiu. Vai ter uma ediçãozinha ali. Esse cara aqui. Aí sim, agora estamos corretos, certo? Não tem uma vez que eu apresente isso aqui que eu não erro, pelo amor de Deus, gente. Jones Manuel, Sâmia, Glauber, Vivi, Renato, Fernanda e Fábio. Renato, a gente vai ter uma conversa aqui em Maringá sobre as candidaturas negras no Paraná. Então, revogar o novo teto de gastos, instituir um regime de planejamento orçamentário por metas sociais. Tem um projeto de lei complementar sobre isso, que eu rascunhei. Revogar a contra-reforma trabalhista e reorganizar o direito de jornada e renda. A gente tem ali metas que ficam também sistematizadas. Revogar a contra-reforma da Previdência, reconstruir a proteção social, também contemplado. Acabar com a autonomia do Banco Central e combater o endividamento ilegítimo das famílias, reorganizar juros, crédito e câmbio. Para isso, por incrível que parível, precisa de uma alteração também no Tesouro Nacional para a gente mudar isso daí. Reduzir a carga tributária paga pelos mais pobres e tributar a renda e a riqueza. Teve uma pequena mudança nessa lei, já está funcionando um mecanismo que é uma versão empobrecida, limitada disso, mas tem uma legislaçãozinha já que tenta impor imposto sobre grandes fortunas. Eu vou mostrar lá na parte final das fontes. Reverter a desindustrialização e construir Sistema Nacional Verde Soberano de Inovação. Aqui a gente tem um diálogo com parte da nova indústria brasileira, plano lá do Alckmin. Parte daquilo lá já está funcionando. O que eu quero perceber que é o seguinte, eu quero que ficar registrado aqui é o seguinte, não tem que inventar tudo, certo? E também não tem como jogar tudo que está aí funcionando embora. Então o que um legislador pode fazer para instituir um plano desse? O legislador vai sempre partir da realidade que ele tem ali objetiva, da realidade que ele tem lá. Então a gente tem que ver o que tem na lei funcionando, a gente tem que revogar leis que com dispositivos em contrário, inclusive o rascunho lá ele não contempla tudo disso, certo? Ficam revogados dispositivos tal de tal lei, essa parte aí não está feita ainda, precisa refazer, então pessoal, visita lá o site e ajude a gente a fazer.
e também a gente tem que garantir que esses dispositivos sejam substituídos por mecanismos que permitam que a gente tenha esses avanços que a gente quer. Então, por exemplo, reestatizar setores estratégicos, garantir soberania energética, criar a Terrabras eu falei no outro vídeo lá, garantir comida barata com reforma agrária, Conab forte, que é o pessoal dos estoques regulatórios que lidam com regulação do preço de alimento, substituir o Programa Nacional de Desestatização, essa lei aí tem que ser varrida mesmo, tá lá nas fontes também, processo de privatização nos estados e municípios, se gosta de privatização é enfiar atravessador que quer lucro e em coisa que não tem que dar lucro, e rejeitar o acordo Mercosul e União Europeia para reconstruir a soberania nacional. O link para baixar aqui o programa e conhecer melhor os nossos camaradas tá também no nosso site lá, junto das minutas que eu rascunhei aqui, certo? Então vocês podem vir aqui baixar o PDF, vai estar nos QR Codes também. Estou pensando agora como é que eu vou fazer para garantir que essa coleção de QR Codes que eu estou apresentando, pelo amor de Deus, eu admito, eu acabei poluindo demais essas nossas apresentações aqui, mas é o jeito que eu consegui fazer, certo? E por mais que seja meio poluído assim visualmente, eu até gosto, admito que eu até gosto. Tá, vamos lá. Sobre o manifesto aqui da esquerda radical, do manifesto ao projeto de lei. Eu vou ter que olhar aqui no lado para minha cola também, porque de cor também eu não sei tudo, gente. Eu admito que eu tenho minhas limitações, não é tudo que eu sei, não. Vou colocar uma energia aqui nesse equipamento aqui, que senão vai bagunçar tudo, vai ficar tudo muito ruim. Porque esse bicho precisa de energia. Vamos lá. Tem uma análise aqui das travas estruturais. O que tem na lei estruturado que trava isso aqui? Como que a gente vai romper com a austeridade? Tem aqui uma linha de raciocínio sobre o que tem que mudar, sobre como que a gente vai instituir planejamento por metas de emprego, metas de produção, metas de desenvolvimento tecnológico, metas de impacto social, como que a gente vai fazer isso, e financiamento soberano. Aqui eu coloquei uma coisa interessante, uma mudança, uma interpretação das regras do Tesouro e do BNDES, que permitem que a gente financie esse desenvolvimento usando o mecanismo da dívida soberana, porque é o seguinte, vamos emitir dívida soberana? Seguinte, você não vai conseguir sumir com a dívida soberana aqui. O que você pode fazer é decidir como que você vai emitir a dívida que vai ser emitida. Hoje em dia, o governo federal, ele se endivida pegando emprestado dos bancos. Se endivida pegando emprestado dos bancos, ele cobra imposto e paga juros para o banco. O certo seria que cooperativas, mutirões, que organizações da sociedade civil... Agora não, meu Deus. Minha apresentação aqui... Desculpa, perdão, aqui o alarmezinho me atrapalhou. E vai ficar, não vou cortar isso não também. Eu falava, endividamento. O Estado, a federação se endivida e cobra imposto para pagar isso aí. Vai pagar esse imposto na forma de juros para o banco. O que eu quero que aconteça? Que, por exemplo, uma prefeitura seja capaz de organizar um mutirão e o dinheiro para esse mutirão venha da emissão dessas dívidas e vão cobrar imposto mais para frente para bancar o mutirão, para bancar o desenvolvimento, para bancar o reflorestamento, para bancar a casa popular, para bancar o desenvolvimento social, para bancar setores da economia que tem impacto tecnológico e impacto social. Então, precisamos escolher para quem que vai receber. Isso no primeiro momento, mais para frente, num período mais próximo de um cenário revolucionário, isso pode ser abolido? Deve ser abolido. O fato é, nós temos que partir da realidade objetiva que a gente tem. A gente não tem como chegar lá e sugerir que vou jogar tudo fora contra tudo isso que está aí. Não tem como, gente. Você vai partir da realidade que temos hoje e com base nisso a gente vai construir essas mudanças, né? E
descartar o que tiver que ser descartado. Então a nossa tese, nós não queremos administrar melhor a austeridade. Não queremos administrar melhor a austeridade. Queremos substituir a regra que torna o resultado fiscal, ou seja, essa capacidade de cobrar imposto, ela é considerada prioridade superior ao desenvolvimento. O que a gente quer fazer? A gente quer causar primeiro desenvolvimento e colocar essa obrigação tributária, essa obrigação de cobrar imposto, essa obrigação, esse resultado fiscal como segundo lugar. O que significa que a gente vai abandonar o superávit primário? Claro que vamos abandonar aquilo lá. Então, vamos lá, do manifesto da esquerda ao projeto. Só um roteirinho aqui, eu acho que eu vou dividir isso em 4 vídeos, acho que vou ver até onde dá para ir nesse primeiro aqui. Então temos uma leitura política das 10 medidas, temos uma classificação, se foi criado pelo PT, foi mantido pelo PT, foi não revogado pelo PT, praticamente parcialmente modificada pelo PT, convergente com políticas que já existem com o PT ou contraditórias. Então sempre entenda que essa análise das travas, ela considera quem poderia estar atuando sobre essas. E eu vou dizer para vocês, gente, gosto muito do PT, vou votar no Lula, mas eu sei que esse projeto não avança na mão do PT. Eu sei que esse projeto do manifesto da bancada da esquerda radical não avança. Então, quando eu falar das travas, entenda que hoje, no presente momento, eleição de 2026, quem governa, o governo federal, que é o pessoal que também, inclusive, impôs esse regime de austeridade, né? Esse pessoal que acabou causando esse mal-estar também. Então, sobre regime fiscal, tem uma parte lá que vai explicar como vai ocorrer essa ruptura com a austeridade, como que a gente vai subordinar esse resultado primário ao planejamento. O planejamento vai vir primeiro, o superávit primário, se vier, veio, se não vier, não veio também, certo? Financiamento, a gente vai explicar como que a dívida soberana, o Tesouro, o BNDES e como que a convergência dessas organizações permite que a gente desenvolva contratos que eu chamei de contratos de desenvolvimento, contratos onde ficam explícitas as contrapartidas de geração de emprego, contrapartidas de impacto social. Esses mecanismos já existem, a gente não tem que inventar esses mecanismos para gerenciar as contrapartidas. Isso é muito importante. Também vou explicar no final o pacote legislativo que eu rascunhei aqui, um projeto de lei complementar, PLP, eu não sei porque projeto de lei complementar chama PLP, mas chama, certo? Então, PLP, entenda que não é um erro aqui, projeto de lei complementar, e um projeto de lei de financiamento soberano, uma lei original, que eu quero que fique aí registrada como minha contribuição na minha candidatura aqui, vote 5044, acelerando o futuro possível, professor João, aqui, professor João Henrique, né, aqui de Maringá. Também como que pode ocorrer a fiscalização parlamentar, né, e tem um fechamento ali. Até aqui tranquilo, gente? Beleza. Ideia importante, não queremos administrar melhor a austeridade, esse corte de gastos, esse teto de gastos, gente, é o que o mercado queria, e ponto, certo? Então não queremos, como diz aqui, substituir a regra que transforma o resultado fiscal em finalidade superior ao desenvolvimento. A finalidade superior da cobrança de imposto é o desenvolvimento, não é fechar orçamento de dívida. Certo? Resultado primário será consequência do planejamento. Vamos planejar, vamos desenvolver a sociedade, vamos produzir mais, vamos consumir mais e, eventualmente, um resultado positivo virá. Desenvolvimento social, produtivo e ambiental soberano será a finalidade, não será o superávit primário. Então, essa proposta trocar, também não estamos querendo sugerir que vamos ter déficit permanente, eterno, porque isso também é insustentável. Do mesmo jeito que um superávit eterno é insustentável, um déficit eterno também é insustentável, certo? A gente precisa
recolocar esse orçamento que envolve dívida, juros e resultado como ferramentas subordinadas a metas físicas, determinadas por metas físicas de emprego, de produção, ciência, tecnologia, metas de serviço público, metas de transição ecológica e soberania, certo? Então, o manifesto, ele coloca pra gente um horizonte, ele coloca pra gente uma visão de mundo, certo? Só que é o seguinte, de um manifesto para um projeto legislativo tem uma etapa muito grande. Então, a gente vai partir desse manifesto, vai identificar quais travas que estão na lei, a gente vai sugerir um projeto de lei complementar para alterar a lei, se eu não me engano, lei 200, tralalá, que impõe o arcabouço fiscal e o mecanismo de teto de gastos. Tem um PL que explica como que nós vamos financiar isso emitindo dívida soberana do Tesouro para setores específicos, não é para banco que a gente vai emitir dívida. Você tem uma cooperativa, o governo federal vai cobrar dinheiro para bancar a tua cooperativa. Vou até falar isso aqui de um jeito mais dramático assim, ó. Você tem uma cooperativa, o governo federal vai pegar um trocadinho emprestado de você e vai cobrar imposto para pagar para você, e você vai bater meta de desenvolvimento social. Você tem um mutirão, a prefeitura quer fazer um mutirão, quer fazer uma organização. Mutirão não existe também na Constituição, são organizações da sociedade civil, certo? Você tem uma organização que cumpre um fim social, que está lá documentado certinho, o governo federal vai cobrar imposto para pagar para você e você vai ter o recurso que você precisa. Também tem uma coisa sobre capacitação nas prefeituras para o pessoal conseguir cumprir com essas obrigações, né? E a fiscalização, que é essa parte das prefeituras, também inclui isso aí. Então, isso aqui não se trata só de denúncia, de só questionar. Aqui a gente está sugerindo uma proposta institucional mesmo, para mudar o regime fiscal, para criar um instrumento financeiro capaz de converter dívida pública em capacidade produtiva, tecnológica e ambiental, certo? Vamos lá. A parte 1, manifesto com o programa econômico. Acho que eu vou fazer um corte aqui, e já ficou bem comprido, acho que 20 minutos apresenta isso bem. Eu vou fazer um corte aqui, eu vou pedir para vocês visitarem a nossa escuta pública, e pedir obviamente para vocês votarem professor João Henrique 5044, aqui deputado federal por Maringá, pelo partido que é o PSOL. Aproveitar fazer uma hidratação aqui, visita lá você vai achar o manifesto da esquerda radical, as minutas dos 2 projetos de lei que estão lá para ser discutida, vai achar a nossa apresentaçãozinha. Eu cheguei na parte 1, 20 minutos, cheguei na parte 1, cara. Ai, meu Deus, eu admito que eu me canso às vezes assim, mas visitem lá e votem 5044 daqui a alguns dias. Certo, pessoal? Tô de olho, hein? E interromper essa gravação.